universo em desencanto. Olá, salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional que está contida nos livros Universo em Desencanto. Eu hoje estou com uma outra pessoa aqui que já veio uma vez aqui, o Evandro, e nós vamos falar aqui de mudanças de fase. Houve uma mudança de fase na natureza, por isso que está essa confusão toda, e o Evandro vai esclarecer por quê, o que é essa mudança, que mudança de fase, o que mudou, por que o povo está complicado, confuso, o que está acontecendo no mundo, Evandro? Essa mudança de fase é o quê? Explica pra gente, por favor. Olá, sou estudante da Cultura Racional, da Caravana Racional de Nova Friburgo. Estou aqui novamente, é um prazer estar participando desse programa. Realmente, a natureza é de ciclos, mudanças. A natureza vem mudando há milênios, nós temos conhecimento disso através de vários estudos. Houve o primeiro milênio, na época o desenvolvimento da máquina da imaginação, onde a natureza governava a energia magnética, onde houve o desenvolvimento das pirâmides, né? Na época dos faraós, até que surgiu lá o deserto de Saara, um povo que mexia com essas energias que pertenciam à máquina da imaginação. Essa energia era comandada, a gente fala natureza, mas quem comandava a natureza são essas energias. No caso, a energia magnética, o magnetismo. Depois, com essa mudança, houve outra mudança de fase na natureza, que foi o desenvolvimento do pensamento através da energia elétrica. A energia elétrica trouxe o desenvolvimento das seitas, doutrinas, as religiões, as filosofias, todas, em que foi preciso e necessário, e é até hoje, existir por vários motivos. Um deles, preparar a humanidade para a chegada de uma nova fase que entraria a governar, que seria a fase do terceiro milênio. A energia elétrica trouxe todo esse desenvolvimento. Foi uma comandada pela natureza para preparar o ser humano para que ele pudesse entender o que seria a fase do terceiro milênio. E em meados de 1935, com toda essa evolução filosófica, científica e até tecnológica, a natureza achou-se por bem mudar de fase. São ciclos. E a natureza mudou de fase novamente para a fase racional, que seria comandado através da energia racional, comandaria a natureza. Uma nova fase entraria a governar. E todos sabem hoje, têm consciência na cultura racional, que é uma fase brilhante, prevista milênios passados por sábios, profetas, astrólogos, e essa fase viria, chegaria à fase áurea, fase dourada, a fase onde o ser humano ia passar a se conhecer, desenvolver o raciocínio, uma energia natural da natureza, onde você passaria a conhecer toda essa mecânica do curso primário material, toda a mecânica celeste e toda a mecânica racional. Ficaria assim passando a se conhecer as três mecânicas, que seria o curso primário, secundário e superior. Então a cultura racional, ela traz o equilíbrio, porque você passa a se conhecer, passa a conhecer as energias da imaginação, as energias do pensamento e agora a energia do raciocínio, que traz o perfeito equilíbrio físico, moral e até financeiro. Pois bem, a energia racional, além de te dar esse equilíbrio, faz com que você passe a se conhecer, a saber do porquê essas outras energias que pertencem à matéria, a deformação, teve que existir, e só agora você está entrando em contato com o seu estado natural, com o seu mundo de origem, só agora no terceiro milênio. Então, passando a se conhecer, vai saber do porquê dessas três mecânicas, do porquê que elas tiveram que existir. Porque nós sabemos muito bem que pensador nenhum, até hoje, deu solução para todos os casos intrincados da humanidade. Nós sabemos que pensador nenhum sabe do porquê vive, do porquê de sua existência aqui. Nós sabemos também que pensador nenhum sabe da importância da máquina do raciocínio. E também desconhece que estamos numa fase onde vamos passar a conhecer o mundo de nossa raça e saber como voltar para ele. Ô, Evandro, pensador nenhum nunca soube nem de onde veio nem para onde vai também, né? Lógico, não sabe do porquê
do antes de ser essa matéria, esse corpo, o que era, o porquê deixou de ser o que era para ser o que é hoje, de onde veio, para onde vai, como veio e como vai. O antes vai conhecer toda essa mecânica, que é um curso primário, que a cultura racional, na realidade, é uma universidade transcendental. Então você vai passar a conhecer o curso primário, saber o antes de ser, do porquê foi criado tudo isso, para você chegar à conclusão, ao desenvolvimento do porquê hoje estamos nessa fase brilhante, onde toda a humanidade, sem distinção, vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, desenvolvendo o raciocínio, que é a parte mais importante do corpo, é a máquina do raciocínio, e saber que o patrimônio maior da vida está no se conhecer. Evandro, você falou que tudo que existe e existiu é preciso e necessário, mas quando não for mais necessário vai acabar. Quer dizer, tudo isso que existe hoje, que ainda está existindo, que, como foi falado num outro programa, que tudo vai mudar e o que serviu para a fase do segundo milênio não serve para o terceiro milênio. Então, quer dizer, tudo isso que a gente vê por aí vai acabar, todas essas coisas que tem, que a gente conhece, que já está há muito tempo, que foi do segundo milênio, então tudo isso vai acabar? Não, na minha opinião, nada se acaba, tudo se transforma, porque a natureza é de transformações, entendeu? A natureza vem evoluindo e transformando em todos os sentidos. É claro que existe essas pessoas ainda que ainda estão ligadas no pensamento e na imaginação, porque ainda são pessoas que estão sendo preparadas por essas duas energias para ser amanhã recuperadas, amadurecidas, na realidade, para conhecer a fase racional do terceiro milênio. Então cada um está num estágio de evolução. Cada um está num estágio de evolução. Uns chegando mais cedo, outros mais tarde, mas todos vão passar a conhecer, todos vão chegar, porque é uma ordem natural da natureza. É uma ordem natural da natureza. Mas como a natureza vai fazer? Vai dar algum sinal? Vai dar algum puxão de orelha na humanidade? Para a humanidade conhecer a cultura racional? A natureza já está dando há muito tempo, como você viu aí na região serrana, o que aconteceu aí em Nova Friburgo, cidade vizinha, Bom Jardim, o que vem acontecendo aí, né? A natureza vem apertando, exigindo cada vez mais que o ser humano procure algo, um novo caminho. Existe uma nova mudança, um caminho, algo diferente para que você possa mudar o itinerário. E hoje, na realidade, você vê, quem está desenvolvendo o raciocínio, sente ver o seguinte, que as pessoas que estão ainda aí persistindo no pensamento da imaginação estão debaixo de um sofrimento terrível, porque o sofrimento não faz graça para ninguém sorrir. É uma lapidação, quer dizer, é um preparo da própria natureza. A natureza prepara o ser humano de uma forma, castigando de várias formas, maneiras e jeitos, uns mais, outros menos, mas todos vão ter que chegar e aderir um conhecimento que não é tirado da mente humana, é tirado da natureza, da própria energia de evolução cósmica, cosmológica, que com suas mudanças e transformações chegou até a fase racional, que é a fase do desenvolvimento do raciocínio, da máquina do raciocínio, onde o ser humano vai passar a conhecer o mundo de sua origem e saber como voltar ao seu estado natural. Naturalmente, sem esforço, sem nada, naturalmente, ao estudar um conhecimento de evolução de toda a humanidade. Aí ele vai passando a conhecer, passando a se conhecer a mecânica material, a mecânica celeste, passando a se conhecer para saber quem é ele, quem eu sou, de onde vim, para onde vou. Logicamente, você vai tomando consciência, conhecimento, bagagem, amadurecimento, e você vai sentindo e vendo realmente que você está mudando em todos os aspectos, equilíbrio físico, moral e até financeiro. E aí você vai passando a ver em tudo ao seu redor que a natureza vai lhe protegendo, lhe orientando e lhe dando tudo a seu favor. Você deixa de ser um sofredor, deixa de ser um pensador, sofredor imortal. Na realidade é essa, não existe mais isso. E você vê aí as pessoas que ainda não aderiram, estão debaixo de um pau tremendo, porque estão sofrendo os mal feitos pelas suas próprias mãos, pelo seu livre-arbítrio, pela sua vontade de fazer isso, não acerta, quebra a cara, fazer isso não acerta, porque ele não é orientado, protegido pela natureza. E a cultura racional, por ser um conhecimento natural da natureza, ela nos ampara, nos protege, nos orienta. Quem é que orienta? O raciocínio. O raciocínio. Por isso
que quem já raciocina vai se tornando naturalmente um racional. Não está amparado, protegido pela própria natureza. Então ele sabe o que é pensar, o que é imaginar e o que é raciocinar. Ele já sente isso dentro de si. Com isso, ele não quer nunca mais usar dessas duas energias, do pensamento e da imaginação. Ele quer passar a raciocinar, porque raciocinando ele está bem com ele, consigo e com todos, porque ele está protegido pela própria mãe natureza. Evandro, você citou a região serrana, aqueles acontecimentos, e a gente tem visto, inclusive essa semana teve um tremor em Minas Gerais. Agora, semana que a gente está gravando aqui o programa, em outubro, 20 de outubro de 2012, hoje, quando a gente está gravando o programa, teve essa semana mais um abalo em Minas Gerais. Quer dizer, isso é a natureza chamando a atenção do povo, que tem que evoluir. Porque você falou em evolução. Então o ser humano vai evoluir e vai ficar diferente, né? Evoluído fica melhor. Uns anos atrás, Oswaldo, as pessoas iam nas igrejas, mas aí as pessoas eram assim: não faça isso, que senão vai acontecer isso com você. Não faça aquilo, senão vai acontecer com você. Ia pelo temor, pelo medo, pelo pavor. A humanidade veio evoluindo, o ser humano veio evoluindo, que hoje, como a natureza mudou de fase, mudou o comportamento. Porque o comportamento hoje é de uma forma, dentro da fase racional. Você está com o comportamento da fase de liquidação, então você está desamparado pela própria natureza. O que acontece? Você hoje não respeita mais nada, não respeita mais ninguém. Começou o desrespeito grande, a desunião que o pensamento trouxe. Que os homens da boa ciência acharam que ia trazer uma solução através do pensamento. E não foi possível isso. Todos nós sabemos disso hoje. Teve que vir uma nova fase, a natureza está governando uma nova fase para poder trazer o equilíbrio. Conclusão: o ser humano, como desamparado, desprotegido, a natureza teve que lançar a mão de uma coisa mais severa, com terremoto, maremoto, para acordar, balançar ele, porque ele vem abusando dos maus tratos, fazendo maus tratos com a própria natureza, e a natureza está mostrando cada vez mais aí, com faíscas elétricas, com tufões, com maremotos, com terremotos, para fazer com que o ser humano passe a respeitar. E você está assistindo aí que nem isso está adiantando muito. Nem com essas chamadas de atenção toda, o povo está parando para ver que tem alguma coisa acontecendo diferente. Porque o ser humano é um cego de olho aberto. E abusado, né? E abusado. E ele paga pelo abuso. O preço do abuso é o fracasso do abusado, você sabe disso. Então, ele não respeita. Então, a natureza o que faz? Quando não vê que não tem jeito, liquida, faz uma varredura. Faz uma varredura. Por quê? Porque o ser humano faltou com respeito à natureza e às coisas que ele não criou. Quando ele chegou aqui, já encontrou tudo pronto. Evandro, eu queria só, a gente tem 2 minutinhos só, que você repetisse o que você falou do abusado, como é? A gente aprendeu na cultura racional. Fala bem devagar para que todos entenderem. O preço do abuso é o fracasso do abusado. E o ser humano, por faltar conhecimentos, por não se conhecer, ele é realmente um abusado. Se encontra numa categoria que, na realidade, a gente acha que não, mas é. A verdade é essa. Uma categoria de bicho racional, dividido em 2 classes, racional e irracional. E o que a gente tem assistido aí, visto aí fora, esses que estão ainda na fase do pensamento, só cometendo monstruosidades, rapaz, é impressionante. É pior que bicho, pode ter certeza disso. O descaso, a falta de respeito com o semelhante. Porque é muito bonito falar, não faça aos outros que eu não queira para si. Fazer o bem sem olhar a quem. Aparentemente, porque dentro de si ninguém tem, mas vai ter. Com conhecimento do desenvolvimento do raciocínio, ele passa a ter isso dentro dele. Porque naturalmente, a própria energia da natureza vai devolvendo o sentimento, que é a coisa mais linda que existe, o sentimento racional de paz, amor, fraternidade e concórdia. Vocês entenderam bem o recado que foi dado no programa. Então, o preço do abuso é o fracasso do abusado. Então, não continue abusando, porque pagar vai. Então, obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa. Tchau.